Boa noite, galera. Que jogaço do Flamengo, né? Hoje um jogo espetacular, como eu até tinha falado aqui vocês um pouquinho antes, se vocês acompanharam os vídeos anteriores, eu falei sobre isso. Que hoje tava com a impressão que ia ser goleada do Flamengo. Na minha opinião, ele poderia ter sido mais, né? Pelo volume, pela quantidade de jogo que o Flamengo teve, né? Durante a partida. Poderia ter sido 6, 7, 8, não seria nem um exagero, tá bom? Mas o Flamengo hoje fez um jogo espetacular, sem... Tirando só duas bolas lá do Bolívar, né? Que foi aquela bola na trave e aquele lance lá que o Davi Luiz conseguiu tirar a bola, mas o restante só deu o Flamengo no jogo, né? O Flamengo hoje fez um jogo seguro, depois que o Tite colocou o Gerson na posição original, né, de 2019, que ele rendeu bastante com o time de Jorge Jesus. O Gerson evoluiu bastante, né? O jogo do Corinthians e o jogo de hoje foi espetacular, a atuação do Gerson. O Alan também fazendo uma partidaça, né? Fez uma partida muito boa contra o Corinthians e agora superou mais ainda. Vai ter dor de cabeça aí pro Tite, né? Pra Pulgar e Alan, os dois estão jogando muito bem, tá bom? Embora o Pulgar seja imbatível na marcação, mas o Alan dá muita profundidade, né? Muitas opções de passe na articulação, né, da jogada. Mas o time tá jogando muito bem, tirando só a Arrascaeta, que tá voltando ainda de lesão, né, e tudo mais, tá adquirindo um pouco de ritmo de jogo ainda, tá ainda vendo ele um pouco perdido ainda, mas foi razoável a partida dele. Mas o restante da equipe foi muito bem hoje. O Léo Pereira saiu um pouquinho antes, porque sofreu aquela lesão, né, teve que dar lugar pro Davi Luiz, mas o time foi espetacular hoje. O futebol do Flamengo hoje, muito ofensivo, muito imponente, né, aquela... imponência no aniversário. O time foi muito bem hoje, teve bastante jogadas criadas, teve bastante triangulações, teve bastante imposição, marcação alta, que a gente tava reclamando isso há um bom tempo, né? O Flamengo não tava fazendo mais isso e voltou a fazer isso novamente. O Everton Cebolinha, a gente percebe uma diferença muito grande quando o Everton Cebolinha tá jogando quando tá o Bruno Henrique. O Everton Cebolinha, assim, embora o Bruno Henrique seja mais rápido, mas o Everton Cebolinha é um pouco mais técnico, né? Ele consegue sair do 1 contra 1 melhor do que o próprio Bruno Henrique. Não que o Bruno Henrique seja diferencial, né? Mas na minha opinião o Cebolinha dá mais dinâmica ali no ataque do que o próprio Bruno Henrique. Mas os dois são muito bons, tá bom? Mas o time hoje foi espetacular, merecia aí uns 6, 7, não seria no exagero. Não fosse o goleiro do Bolívar, né? E algumas precipitações ali no finalzinho do último toque, mas fora isso o time foi espetacular hoje. Espero que o time mantenha isso. Infelizmente aí teve a paralisação do brasileiro, né? Não vai ter o jogo do Flamengo e Vasco no final de semana. A gente entende, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, minha posição em relação a isso é as duas coisas, né? Eu sou a favor e contra. Sou a favor porque tem a questão do emprego que gera e tudo mais, pessoal que vive disso, a família de funcionário e tudo mais, né, que depende do futebol para sobreviver. E também sou contra porque a vida está em primeiro lugar, né? A gente dá todo apoio lá ao pessoal do Sul, quem puder fazer doação faça, quem puder ajudar ajude. E tem esses dois lados, infelizmente, né? Mas vida que segue, tá bom? Lembrando que foi adiado por 2 rodadas, esse final de semana e o outro. O Flamengo enfrentaria agora o Vasco esse final de semana e o outro final de semana era o Grêmio. As duas partidas foram adiadas. A gente não sabe ainda se agora no meio do próximo meio de semana agora vai ter a Copa do Brasil. Lembrando que foi paralisado só o brasileiro. Essa semana agora seria a Copa do Brasil. A gente vai ter certeza ainda, tá bom? Mas a princípio, no dia 29 o Flamengo volta à última partida diante do Milionários, com boa chance de ficar em primeiro ainda, embora seja muito difícil, né? O Bolívar vai enfrentar o Palestino em casa, na altitude, ganhou na casa deles por 4-0 e jogando em casa é muito difícil perder, né? Mas enquanto a gente sabe o que acontece no futebol, né? Não podemos se precipitar, ainda enquanto a vida é esperança. E caso o Palestino ganhe pelo menos de 1-0 do Bolívar e o Flamengo ganhe de 2-0 do Milionários, o Flamengo reassume a liderança do grupo, que na minha opinião é muito difícil, tá bom? Mas o importante, o passo principal foi hoje a vitória e o Flamengo encaminhou a classificação. Uma vitória simples diante do Milionários carimba de vez a classificação para a próxima fase, tá certo? Mas coloca aí o feedback que vocês acharam da partida, tá bom? A atuação de gala hoje do Flamengo. Tite até a gente achou um pouco ele assim, um pouco oprimido, né? Ali quem acompanhou a partida ali viu ali ele um pouco oprimido. Assim, a pressão da torcida do mais dos últimos jogos, dos últimos resultados, ele tá sofrendo uma pressão muito grande. A torcida foi lá no CT cobrar e tudo mais, fora as redes sociais criticando direto, né? A gente também entende, mas também tem que criticar também, né? O trabalho não estava bom, o Tite precisaria arrumar alguma coisa e conseguiu arrumar, né? Mudou já a exposição, o time voltou a render.
A gente fica triste até pro Luiz Araújo, porque a posição do Luiz Araújo estava jogando muito bem, mas agora deu a dor de cabeça pro Tite, né? O Luiz Araújo ou o Gerson ali naquela posição, os dois estão rendendo muito bem, tá bom? O Lohan, como entra, sempre entrou no final do jogo aí e foi enfileirando fila aí, fazendo fila, joga muito bem. O Igor Jesus também entrou bem. E agora dá ritmo pro Arrascaeta para ele voltar com tudo aí, para poder agregar mais tecnicamente ao time. E vamos ver aí como vai se comportar o time durante a temporada, tá bom? Mas na minha opinião o time voltou a jogar bem, vai ter aí, bem dizer, dependendo se vai ter Copa do Brasil ou não esse meio de semana, possa ter um time aí uma semana para reajustar, né? Adquirir os jogadores que estão no departamento médico, como o caso do Pulgar e do próprio Bruno Henrique, para poder reabilitar. Lembrando que o Pulgar já está em transição, tá bom? Já está treinando com o elenco, só não foi pro jogo hoje porque ainda está naquele período ainda. Mas a princípio ele já está recuperado já. E vai ter um bom tempo aí para poder o Tite aí conseguir restaurar, né? Alguns jogadores aí que tá um pouquinho abaixo, como o próprio Gabigol e o Rascaeta que tá voltando agora, tá certo? Mas na minha opinião foi uma partida sólida, segura, merecia mais gol, né? Mas o importante é que o Flamengo ganhou, tá bom? 1-0 hoje era importante, mas o time jogou bem, convenceu, deu espetáculo, né? Que a gente fazia tempo, o Flamengo não dava espetáculo. Deu espetáculo e fez um bom placar hoje e caminhou a classificação, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele feedback, eu já agradeço, tá bom? Valeu.